Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditar acerca da palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, dirigindo os nossos passos, e o Espírito Santo tem concedido sabedoria, discernimento e direção espiritual para que nós vivamos segundo a palavra de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Então, que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial, que vocês desfrutem da presença, da companhia de Deus com sabedoria e discernimento, sabendo desprezar aquilo que é mal e escolher aquilo que é bem. Quando nós falamos a respeito de evangelho, a respeito da palavra de Deus, a expressão evangelho vem do grego evangelo, que quer dizer a boa palavra transmitida, a boa palavra de Deus transferida. Nós temos que lembrar da simplicidade de Jesus ao expressar a sua palavra, a sua simplicidade de vida, a sua simplicidade de comunicação, a sua versatilidade de compreender a necessidade humana e para cada ser humano, para cada pessoa, para cada grupo, para cada etnia, ele falava numa linguagem onde ele era compreensível, assim como nós temos a Bíblia hoje nas nossas mãos, com a palavra de Deus, e Deus foi sempre muito respeitador a respeito da sua revelação, que é sempre progressiva e cumulativa. Ela é progressiva porque nem o ser humano consegue compreender além daquilo que já faz parte da sua cultura, da sua instrução. À medida em que ele vai crescendo em conhecimento, é que ele vai mudando este comportamento, esse relacionamento com Deus, mas de uma maneira natural, de uma maneira em que seja de dentro para fora. Afinal de contas, o Espírito Santo habita em nós. Então, essa pressão de mudança que, infelizmente, muitas denominações, muitas pessoas fazem a respeito desta mudança de vida pela pressão externa, pela doutrina de uma determinada denominação, de uma determinada igreja, ou pela imposição de seus líderes, quando algo vem como imposição de fora, é porque existe um legalismo muito grande. Porque viver com Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo como filhos de Deus é uma maneira muito simples de se observar a vida e saber que o amor de Deus simplifica a nossa vida, ele não complica. O amor de Deus nos dá paz, nos dá direção espiritual, ele nos fortalece, ele nos faz viver com sabedoria e discernimento, e a cada dia, ao momento em que nós vamos descobrindo mais de Deus, e à medida que Deus vai revelando mais da natureza humana, é que quando o Espírito Santo nos convence, nós somos transformados de dentro para fora, nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Tenham em mente que o Espírito Santo habita em você, ele fala com você através da palavra de Deus, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Quando nós falamos acerca de simplicidade, nós não podemos esquecer a respeito da simplicidade que Jesus vivia, a simplicidade que Deus sempre transmitiu a sua palavra, desde Gênesis, o início da Bíblia, até Apocalipse, sendo que Apocalipse tem uma figura que parece um pouco mais complexa, mas para o seu tempo, para a sua época, para a cultura de quem estava lendo, era algo muito simples, porque os símbolos que estão expressos ali são facilmente identificados.
Como Jesus mesmo fala, os mandamentos de Deus não são pesados, eles não são penosos, eles não são para nos trazer sacrifício desnecessário, eles não são para trazer sacrifícios que vão além das nossas forças. Afinal de contas, em Deus nunca temos nada que vá além das nossas capacidades, da nossa possibilidade de experiência humana, de vivência humana. Então, quando nós falamos a respeito de simplicidade cristã, nós não podemos esquecer também de como os discípulos de Jesus viviam. E dentro dessa expressão, nós temos um texto que é muito conhecido, que é Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante, nós temos uma expressão de como os discípulos continuaram vivendo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Eles se reuniam, eles oravam, eles observavam a necessidade de cada um, e quando nós observamos o texto em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, o texto diz assim: o que é simplicidade cristã? O que é viver simples como Cristo deseja que nós vivamos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a partir desse texto, observem como que deve ser a vida simples de um cristão, com clareza, mas também com responsabilidade. Esse texto aqui, ele mostra a clareza da simplicidade que os cristãos viveram, mas também nos mostra, já que a Bíblia sempre nos mostra todos os lados, ele também mostra nesse texto um tom de irresponsabilidade. Aonde está a irresponsabilidade aqui dos discípulos neste primeiro momento? Era quando eles vendiam tudo que era seu, né, para a manutenção do sustento próprio e para a manutenção do sustento dos discípulos, dos seus irmãos nessa época. Jesus nunca pediu isso, que nós vendêssemos tudo e entregássemos à igreja ou entregássemos a uma pessoa. Jesus nunca pediu que nós fôssemos irresponsáveis com a nossa vida financeira. O que acontece aqui é no texto de Atos 2, 42 em diante, o versículo 44 é onde fala: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso que parece muito bom, por trás de toda essa história tem um tom de irresponsabilidade. Por que eles vendiam todas as suas propriedades, não se importavam em entregar tudo que tinha e distribuir de acordo com as pessoas que tinham necessidade? Olhando o texto, isso parece muito bonito, parece algo muito altruísta, né? Quando você entrega tudo que você tem a uma igreja, a uma denominação, a necessidade de um irmão, mas na verdade eles faziam isso porque eles tinham em mente que Jesus voltaria antes da morte do apóstolo João. E tendo isso em mente, eles não estavam observando que Jesus pudesse demorar mais, e assim, se eles entregassem todos os seus bens, vendessem todos os seus bens,
eles ficariam demasiadamente empobrecidos e a ter dificuldades de sobrevivência na sua existência quando tivesse uma idade maior, que foi exatamente o que aconteceu. Eles foram vendendo tudo, eles foram distribuindo a cada um conforme tinha necessidade, e todos foram envelhecendo. Quando João morreu, eles tiveram uma grande decepção, porque todos achavam que Jesus voltaria antes da morte de João, mas quando João morre, Jesus não volta. Daí que eles percebem que foram irresponsáveis, porque Jesus não voltou, eles tinham que continuar a vida e eles estavam demasiadamente empobrecidos e numa região aonde eles não tinham condições de reconstruir as suas vidas. E é por isso que eles saem dali e são dispersos. É claro que dentro do propósito de Deus, esta dispersão é para levar o evangelho, para transmitir o evangelho, mas eles fizeram isso por uma necessidade humana. Eles tinham que trabalhar, tinham que sobreviver, e eles não tinham mais nada, praticamente nada, porque eles tinham vendido tudo, achando que Jesus Cristo voltaria antes da morte do apóstolo João, o que daria cerca de 30, 40 anos, mais ou menos, pela idade do apóstolo João. Então, dentro desse tom, nós observamos que é irresponsabilidade você achar que vender tudo e dar todo o seu dinheiro à igreja e dar todo o seu dinheiro para a denominação ou para um líder religioso é uma irresponsabilidade, porque você também tem que observar a sua necessidade pessoal, a sua necessidade conjugal, a sua necessidade familiar com relação aos seus filhos, a manutenção do seu lar. Em Eclesiastes, Salomão fala que é dom de Deus quando nós sabemos desfrutar das bênçãos que Deus tem colocado em nossas mãos. A manutenção financeira da igreja é feita através dos dízimos e das ofertas, mas não da exigência que se entregue tudo à igreja. Isto não faz parte do contexto bíblico, isso não faz parte da palavra de Deus, isso não faz parte do cristianismo. O cristianismo não exige dessa forma. Aliás, de modo contrário, quando nós observamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 3, olha o que fala aqui. Fala, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Observe o que o texto fala. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os povos, os pobres, né? Ainda que eu distribua tudo entre os pobres, mas se não tiver amor, eu não serei absolutamente nada, porque o amor é a base do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. O amor é o resumo de toda a lei, de todo o evangelho, de toda a expressão bíblica na palavra de Deus. É por isso, quando nós falamos de entrega, de contribuição, nós temos que observar aqui também o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E olha a maneira que a Bíblia, a palavra de Deus, fala conosco. Você quer contribuir e deve contribuir entregando seus dízimos e ofertas da maneira correta para a casa de Deus, para a obra de Deus, para a manutenção de Deus aqui na terra. Faça isso porque é correto, porque é necessário para nós. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro somos nós, para a manutenção do evangelho aqui na terra até a volta de Jesus Cristo. Mas como nós fazemos isso? Segundo o texto de 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7. O texto diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
nem com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Nem com tristeza e nem com constrangimento. Então, se uma pessoa te constranger com alguma palavra, com alguma pregação, para você entregar além do que o Espírito Santo colocou no seu coração, não faça isso. Se alguém pedir além do dízimo, que é a parte devida ao Senhor, não faça isso. E calcule o dízimo da maneira correta para entregar ao Senhor. Se alguém pedir todos os seus bens para ser entregue em favor do Evangelho, do Reino de Deus, não faça isso, porque isso não é uma pregação bíblica, isto não é orientação divina, isto não é palavra de Deus, não é Evangelho. Voltando ao texto de Atos 2, 42, o que é esse Evangelho simples? O que é a simplicidade de viver com Cristo buscando orientação espiritual? O versículo 42 nos diz isso. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, persevere na doutrina sadia. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus Cristo. Então, persevere na doutrina dos apóstolos, na comunhão, por isso a importância de participar de uma igreja, de participar de uma comunidade religiosa. É importante que nós participemos da igreja que nos concede sabedoria e discernimento para que nós vivamos melhor segundo a palavra de Deus. Então, dentre a doutrina bíblica de Deus, faz parte a comunhão, porque é na comunhão do relacionamento social e também eclesiástico é que nós vamos desenvolver os frutos do Espírito. Então, persevere na doutrina, persevere na comunhão. Às vezes é difícil viver em comunhão com todos os irmãos, é difícil participar de uma igreja, é difícil o relacionamento, mas é assim que são frutificados em nós os frutos do Espírito Santo. Quando nós temos amor, paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, quando nós temos frutos do Espírito Santo, esses frutos são desenvolvidos a partir do convívio com outras pessoas e diante das adversidades da vida. Então, o que a Bíblia nos ensina é perseverem na doutrina bíblica, perseverem na comunhão, participem de uma igreja, também no partir do pão e nas orações. O partir do pão saiba lidar com aquilo que está na sua mão e, se possível, ajude aquele que tem necessidade, mas também não trazendo prejuízo e irresponsabilidade para a sua própria vida, para o seu lar, para a sua família, para a sua vida conjugal, para a sua vida social, para o seu trabalho. É desta maneira simples que os cristãos devem viver, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como o apóstolo Pedro coloca na sua primeira carta, que sejam conhecidas todas as suas orações diante de Deus, os seus pedidos, as suas necessidades, também os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos. Coloque tudo diante de Deus para que o Espírito Santo te fortaleça, para que ele te conduza em paz com as melhores decisões possíveis nesta vida para que você seja bem-sucedido. E certamente, agindo desta forma, você será muito bem-sucedido. A questão da simplicidade continua no versículo 47 de Atos 2, agora o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvar a Deus, a sua vida deve ser uma expressão de louvor a Deus. A sua linguagem, o seu vestuário, a sua alimentação, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento de filhos para com os pais e de pais para com os filhos,
o seu relacionamento trabalhista, o seu relacionamento social, tudo que você fizer, como diz a palavra de Deus, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. E desta maneira você vai contar com a simpatia do povo, daquelas pessoas que convivem com você, que partilham a vida com você, na simplicidade do cristianismo, tenha sempre um sorriso no rosto, uma boa palavra, uma direção espiritual, apresente Jesus Cristo através da sua existência, do seu modo de ser. Então, contando com a simpatia do povo, e desta maneira, olha o que diz o restante do texto. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus que promove o crescimento do cristianismo. Nós só somos obedientes e sujeitos à autoridade e à direção do Espírito Santo com foco em Jesus Cristo. Levamos o evangelho com amor, com abraço, com carinho, com simplicidade, com responsabilidade e com clareza. E assim nos tornamos simpáticos às pessoas. E esta simpatia que nós transmitimos, este bem-estar de viver com Deus, esta alegria de saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, é que nos conduzirá para que nós apresentemos o verdadeiro evangelho que deve ser vivido. E desta maneira, Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, porque o outro também vai querer viver a mesma felicidade, a mesma harmonia, a mesma fidelidade, a mesma integridade que nós vivemos, porque nós vivemos bem, apesar das adversidades deste mundo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dirija, que Deus te fortaleça, que Deus faça do seu evangelho um cristianismo simples, responsável e claro, para que você seja guiado pelo Espírito Santo e para que você seja bem-sucedido nos seus planos, projetos e sonhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, pela maneira que o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos pelas bênçãos, colocamos nossas vidas em tuas mãos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre a todos os que estão nos acompanhando e aqueles que verão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor conceda paz, discernimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.